Bom, nós nos mudamos para Curitiba no dia 14 de fevereiro de 2005, com o propósito de plantar a comunidade Alcance em Curitiba. Mas antes de falar da de Curitiba, né, havíamos primeiro 2 anos e pouquinho antes plantado a Alcance Irati. Eu passei 9 anos pastoreando em Guarapuava e foi a partir de lá, né, que fomos enviados para plantar a igreja, que foi a primeira de muitas alcances que a gente estabeleceria. Na verdade, a gente estava planejando a igreja em Irati, inclusive eu tinha um nome completamente diferente na minha cabeça. Muita gente não sabe, mas o meu desejo inicial era que a gente colocasse o nome como Comunidade da Reconciliação, né? Eu queria passar uma mensagem de salvação já no nome da igreja. E foi Dona Kelly, minha querida esposa, né, que um dia disse, mas por que não usar o alcance? Alcançados para alcançar. Esse era um lema que eu usava bastante, baseado na frase de Paulo em Filipenses 3:12, né? Essa ideia de movimento, de que nós somos alcançados para alcançar. E na minha cabeça o alcance era no máximo um projeto para que a gente envolvesse muitas outras igrejas. E foi a partir do momento que ela falou disso, eu falei, poxa, esse é um mote de vida cristã, da caminhada diária. E a gente na época queria um nome que ninguém estivesse usando, que pudesse, né, nos identificar como um grupo distinto, e fazia todo sentido. Então fomos para Irati, acabamos definindo o nome, Comunidade Alcance, ficamos lá por 2 anos e meio, levei uma grande equipe, várias famílias comigo, para que a gente tivesse não só o pessoal que assumisse a igreja depois, né, de eu me ausentar, de me mudar, mas também que daquele grupo a gente pudesse ter pastores para outras igrejas, né? Inclusive temos 2 dos casais que estavam lá conosco, hoje aqui em Curitiba, né, e outros que assumiram outras frentes de trabalho. Mudando a Curitiba, nós viemos debaixo de uma palavra e uma direção de Deus de começar a igreja num formato diferente. Por exemplo, Irati, nós levamos cerca de 2 anos para ter o nosso próprio salão, né? A ideia foi ganhar as pessoas através das células, multiplicar as células, né? Fazer a igreja crescer de maneira informal antes que ela tivesse qualquer estrutura. Quando viemos para cá, Deus nos deu uma palavra completamente diferente. Eu me lembro, inclusive, de um dia, né, que eu dei uma carona para o Marciano depois de um evento que nós participamos juntos, e Deus nos visitou no carro de uma forma tão especial. Foi assim uma experiência única. E quando deixei ele, eu lembro que o Marciano falou, chefe, sério, com uma presença de Deus dessa aqui, você vai só me deixar aqui, não vai nem entrar a orar um pouquinho? Eu falei, não, vamos entrar a orar. Eu lembro que antes de orar, eu falei para ele, estou indo primeiro no banheiro, mas me arruma papel e caneta, porque eu tinha certeza que Deus falaria comigo naquele dia a respeito da igreja, né? E foi naquele dia que Deus começou a nos dar uma clareza muito grande. Disse que Ele nos daria uma caverna de Adulão, onde muita gente chegaria ferida, mas seria restaurada para compor um exército. E o Senhor falou conosco a respeito de um projeto diferente, né? Inclusive, eu me lembro de Deus dizendo, eu te trouxe para colher o que você não plantou. O início da igreja, vocês vão receber muita gente sem igreja, né? E vocês devem focar em restaurá-los antes de se consagrar à missão primária da igreja, aí, que é, né, o evangelismo. Então, aqui nós começamos de uma forma diferente, com apenas um mês de reunião de célula, a gente já tinha a nossa reunião pública, né, um local, e a partir disso a igreja foi, né, crescendo, desenvolvendo. A gente teve esse privilégio de ser, né, os fundadores, os plantadores da igreja, mas eu vim com a convicção muito clara de Deus, né? Não sabia prazos, mas de que essa importância nossa à frente da igreja, ela tinha a ver com uma fase da vida da igreja. Eu me lembro que em 2011 eu recebi uma palavra de Deus, né? Não foi uma profecia de alguém, eu ouvi uma voz. Eu não sei dizer se ela foi audível no sentido de ser externa ou se ela foi interna, mas era uma voz nítida e clara falando comigo, né? Dizendo, olha, o homem da sua sucessão não é fulano de tal, né? Alguém da equipe que eu estava pensando. Aquela voz dizia, né? O homem da sua sucessão é o Marciano, né? E aquela voz dizia, não foi à toa que eu te levei a começar a igreja na casa dele. E no início era eu, Kelly, né, o Marciano e a Adriana. Depois a primeira célula foi na casa deles. E para mim, até então, eles eram peças importantes. Deus nos aproximou. Eu sabia que Deus queria que a gente investisse na vida deles. Sabia que eles seriam pastores, mas nunca olhei nos primeiros anos para o Marciano e a Adriana como se eles fossem nos suceder em termos da liderança da igreja local. Eu pensava que essa visão de excelência administrativa extraordinária que o Marciano tinha seria uma ferramenta importante para me ajudar no ministério para o corpo de Cristo. Então eu tinha um plano diferente para a igreja. Nesse dia, quando, né, eu ouvi aquela voz,
colocando os pingos nos is, para mim ficou muito claro que a gente teria que começar um processo de transição, né? Não foi um processo rápido, isso foi do início de 2011 até o final de 2018, quando finalmente, em dezembro de 2018, a gente transferiu a liderança da igreja local e que ali eu passamos a ter mais uma função de supervisão apostólica, que é o que nós temos em relação a todas as outras igrejas, as alcances. A diferença, né, é que aqui a gente também continua congregando e servindo. O começo da igreja foi uma aventura sempre, né? E a gente veio para a cidade grande. Eu, pela primeira vez, estava morando na cidade um pouco maior. Eu me lembro que foi desafiador, desde os aspectos naturais, como dirigir numa cidade grande vindo, né, do interior, e os desafios mesmo, né? Nós começamos o ministério infantil sempre sem muita estrutura e sempre sonhando muito grande. Hoje o que a gente tem aqui realmente é um sonho, né? Que a gente tem todo esse espaço. A gente muitas vezes ministrou as crianças com pranchetinhas na mão e a gente foi formando e sonhando com cada departamento. Me lembro que no começo alguns pais queriam até estar com a gente, mas a gente não conseguia ainda organizar o Ministério de Adolescentes e tantas coisas. E hoje, quando a gente vê tantos ministérios funcionando e a gente já sonhando com outros, né? É algo tão lindo que Deus tem feito. E eu creio que todo esse investimento, né, nos primeiros líderes, os primeiros pastores, é algo que sempre trouxe muita alegria no nosso coração. O pastor Marciano e o pastor Adri sempre junto conosco. A Adriana é uma discípula maravilhosa ela absorve e realmente tudo aquilo que Deus coloca, né? E assim, a gente tem uma história muito gostosa vivendo até aqui. E agora ainda sonhando com coisas, eu sempre estou sonhando com coisas maiores, né? Mas tão feliz realmente de ver tudo que Deus tem feito nesses anos que estamos aqui. Com a pastora Adriana, assim, particularmente, a gente pode pegar várias fases. A fase que ela falou, eu acho que eu não fui chamada para ser uma pastora. Depois ela, nossa, eu fui chamada para ser uma pastora. E depois ela se permitindo realmente crescer, mergulhar nisso tudo, crescendo em Deus. E hoje eu olho para ela e eu fico tão feliz de ver uma baita pastora, né, amando tudo que faz e tocando, influenciando outras mulheres. Então, uma história que nos alegra muito. O fato de ter passado a liderança da igreja nem me impede de estar sonhando junto, nem de estar buscando a direção de Deus, né? Embora o nosso papel acaba sendo diferente, que nem agora a gente tem uma netinha, né? A Eila, a gente ama, a gente quer o melhor, a gente sonha, a gente faz tudo para abençoar, mas a gente sabe que a responsabilidade em relação a educá-la e a criá-la é principalmente dos pais, né? É lógico que a gente disponibiliza toda a nossa sabedoria e experiência para aconselhá-los e ajudá-los. E acredito que isso é um paralelo interessante de como a gente olha hoje para a igreja, né? Não mais tratando apenas como a gente faria como fosse um filho, mas bem naquele padrão como fosse um neto. Desde o momento onde ele começou a assumir, até informalmente antes da transição, raramente eu vi ele receber uma direção para implementar algo que eu não tivesse recebido primeiro. Então, assim, em todos esses anos de transição, e mesmo agora depois, o coração sempre ficou muito confortável de ver nele, né, alguém que, como eu, é imperfeito, tem suas limitações, é por isso que a gente depende o tempo todo de Deus, da graça e de uma equipe, mas que tem essa sensibilidade para a direção de Deus. E eu lembro quando Deus falou comigo a respeito dele, foi algo parecido com Josué em relação a Moisés, né, quando o Senhor disse para ele a respeito de Josué, ele é que fará o povo herdar a terra. Então, eu sei que essa nova fase, né, nós vamos avançar muito, nós vamos crescer muito e vamos entrar nela debaixo da liderança do Marciano. E apesar de continuar liderando e contribuindo, eu fico feliz, né, de ver resultados, coisas que nós estamos vivendo, não apenas porque ele está lá apenas executando o que eu gostaria que fosse, mas por ter visto um coração que amadureceu, uma liderança que se desenvolveu. Então é uma fase muito gostosa, a gente sonha junto, a gente participa, mas também a gente celebra, né, no sentido de ver o que Deus está fazendo. É um misto de muitas emoções, mas o coração tem anseios, né? Eu acho que há alguns sonhos que Deus plantou lá atrás e que eu sei que está no coração de nós dois, de novas fases que virão, né? Não apenas do crescimento espiritual, do crescimento numérico, mas até de multiplicação futuramente das igrejas num nível assim, muito diferenciado. Essa figura dos avós babões, né? E até no coração, olhando para a igreja, a gente realmente celebra demais tudo que a gente tem visto. A gente sabe que isso é só o começo, não é só uma chave, não é só uma frase, né? A gente sabe que Deus tem muito mais. A gente tem recebido tantas promessas e quando eu olho para a igreja do futuro, eu vejo realmente o nome
o alcance, né? Eu vejo a gente alcançando muitas famílias que para Deus, eu vejo muitos jovens chegando a essa casa, muita restauração, muita cura, muita libertação. Eu sonho com as crianças, assim, conhecendo a Deus de uma forma muito profunda, os adolescentes, cada ministério da casa, né? E acho que é isso, os sonhos são de coisas grandes, de um longo alcance, e a gente sabe que essa casa já tem sido um referencial, né, assim, para muitos, e nosso sonho, assim, eu acho que o nosso coração é que seja mesmo esse lugar de acolhimento, onde o reino de Deus acontece e as pessoas são impactadas pelo poder dele, pela palavra dele, num ambiente que transforma, que cura. Acredito que num momento como esse de aniversário, a gente precisa olhar para trás e ser grato pelo que Deus fez. É uma hora de dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, e a gente fica muito feliz de ver todo o crescimento da igreja até aqui. Mas não é hora de olhar só para trás, é hora de olhar para frente, né? É hora da gente ter aquela percepção profética. Tem muitas palavras liberadas sobre a igreja que são níveis de conquista que nós ainda não alcançamos, mas que eu tenho a mais absoluta certeza que nós vamos chegar lá, né? Então, eu concluo aqui conclamando você a se unir conosco. Vamos crer juntos, vamos sonhar juntos, vamos trabalhar juntos, né, para cooperar, interagir da forma correta com Deus e construir esse futuro extraordinário, não para uma instituição, mas para a glória de Deus.